Olá e sejam muito bem-vindos ao Shen by Essence. O meu nome é Filipa Teles e neste espaço vamos conhecer várias pessoas e especialistas que nos irão ajudar a explorar a saúde de uma forma global e integrativa. Juntos vamos entender como a ciência e a essência podem caminhar lado a lado para promover o nosso bem-estar, equilíbrio e plenitude. Em cada episódio vamos explorar desde abordagens holísticas a avanços científicos, ajudando-nos a viver de forma mais saudável e consciente. Mas antes de avançar, gostaria mesmo de expressar a minha gratidão aos patrocinadores que tornam este espaço possível. Zurketro, uma marca que promove o bem-estar e a saúde através da fitoterapia ayurvédica, sendo já uma referência de excelência em Portugal. Desde chás reconfortantes a suplementos cuidadosamente formulados, os seus produtos são desenhados para favorecer o equilíbrio e a vitalidade do nosso organismo. E também a Dana Botanicals, que celebra o cuidado natural através de ingredientes puros e sustentáveis, pensados para toda a família. Com uma visão de simplicidade e multifuncionalidade, oferece o melhor que a natureza nos dá. É sem dúvida uma marca que faz parte do meu dia-a-dia e de todos os nossos pacientes. Mas agora, sem mais delongas, então sejam muito bem-vindos. Hoje temos connosco uma especialista de excelência que eu adoro. É a doutora Patrícia Isidro Amaral, ginecologista obstetra, mãe de 4 filhos e alguém que costuma dizer que foi a maternidade que a tornou numa médica melhor. Muito mais sensível, mais humana e mais atenta. Apaixonada pelo que faz, sente-se uma verdadeira privilegiada por poder combinar e acompanhar todo este caminho com as mulheres neste percurso absolutamente transformador e, como costuma dizer o seu pai, acaba por ficar amiga das pacientes e é essa proximidade que existe em tudo aquilo que faz. Patrícia, bem-vinda! Obrigada, Filipa, pelo convite. É mesmo um gosto poder estar contigo. Já tivemos aqui um bocadinho em off a conversar sobre vários temas, portanto, de repente tivemos que parar e focar-nos no nosso tópico. O tema de hoje é um tema que eu acho que é crucial, principalmente para não só para os nossos pares, mas também para as pacientes que nós acompanhamos, as mulheres, e eu acho que vai ser verdadeiramente transformador trazer esta tua visão. Eu e a Patrícia já tivemos a oportunidade de acompanhar várias pacientes juntas, então é tão bonito quando percebemos que a linguagem é a mesma, mas de maneiras diferentes, não é? E Sim, como tu também dizes, e super bem, que efetivamente as coisas se complementam e são só estas visões diferentes, mas que estão no mesmo caminho. Patrícia, como é que tu encontraste a obstetrícia? olha, encontrei a obstetrícia de forma muito inesperada, porque na verdade desde pequenina sempre que quis ser médica, Uhum. mas sempre fui muito cirúrgica e no início até pensei que ia seguir uma especialidade puramente cirúrgica. Até ao dia em que eu fiz um estágio no sítio onde depois eu até acabei por fazer o internato e ainda hoje trabalho, na Alfredo da Costa, já no sexto ano como aluna, portanto já foi Uhum. mesmo inesperado e quando assisti a um parto e depois percebi que também tinha o componente da ginecologia, que também é cirúrgico, saí deste estágio a dizer: Ah, olha, é isto que eu quero. Senti-me mesmo em casa. Porque é uma especialidade que acaba também por ter muito de emoção, lá está, de proximidade com as mulheres, do cuidado à mulher de uma forma muito holística e ao longo da vida. E portanto, quando saí no sexto ano do estágio, foi exatamente isso que eu disse: olha, é isto que eu quero. Gostava mesmo de fazer ginecologia obstetrícia, gostava que fosse na maternidade e depois tive a sorte de conseguir. Pronto, já estudei com este foco para o exame final e depois lá está. Eu acho que nós também temos de ter a estrelinha de sorte e Sim. tive a estrelinha do meu lado e consegui depois entrar na especialidade que eu desejava no sítio que eu desejava. Eu desejava, exatamente, e ainda poderes hoje, não é? E eu Exercer. ainda hoje trabalho, sim, Que bonito. lá. De que maneira é que tu vês este processo, não é? O parto. Como é que tu olhas para o parto? Olha, olho para o parto como algo fisiológico e por isso, quando estou logo no início de que conheço a grávida, às vezes Uhum. até já conheço antes de estar, muitas vezes até já conheço antes de estarem grávidas, uma das coisas que eu digo sempre é odeio induzir partos. E é verdade, eu odeio induzir partos, acho que nós temos que cumprir, claro, os protocolos, e o que eu Uhum. digo sempre, olha, o que eu cumpro é o que eu aprendi no meu internato, temos que induzir X, Y, CD, mas de resto é deixar a natureza trabalhar. Sim, E portanto vejo o parto como um momento, sem dúvida, que é importante, que é crucial, ah, que a grávida se deve sentir capaz, eu acho que isso também é sim, uma, sim. uma questão importante,
e que nós estamos lá. Às vezes eu até ainda há pouco tempo disse isso e depois foi giro porque às vezes dizemos coisas que achamos que não têm impacto, mas que depois têm. E muitas vezes eu digo, estou aqui só para fazer de PT, para dar Que bonito. força. E espero ser esse só o meu papel Sim, aqui. sim. Sabes que é muito bonito porque realmente sentes este teu lugar profundamente humano na forma como tu vês e acolhes os pacientes, e acho que se sente a paixão naquilo que tu fazes. Um, e é super interessante, e falávamos isso em off, não é? O quanto tu tens tanto de ciência, como depois também aqui um lado muito mais emocional, e não é que não possa existir emoção associado à ciência, mas eu acho que tu consegues ter uma sinergia muito perfeita nisto e que realmente traduzes isso no teu dia a dia É, clínico, e mas acho que os pacientes sentem isso. sentem. Mas eu sou assim na vida, não é? Sou intensa. Que O que bonito. às vezes também causa algum. Sim, Mas em tudo o que eu faço, tento. Primeiro, acho que nós temos que nos focar, que nós estamos ali para ajudar, mas o número um é o paciente, não é? E sem nós dúvida. temos que decidir o que é melhor para ele. Sim, E acho que esse é. Na vida, acho que devemos ter essa sim, perspectiva. sim. Algo que nós também tivemos a oportunidade de conversar e que, em parte, também queremos trazer neste episódio é um bocadinho deixar cair o termo parto humanizado, não é? Porque o parto é fisiológico e estamos a fazer partos a humanos, não é? Exato, Estamos a sim. apoiar, como tu dizes, a fazer TPT, não é? Estamos lá para guiar as pessoas, mas o parto é a própria mulher que o executa. E quase quando colocamos as coisas no isto é um parto humanizado, tira o total crédito de tudo o resto, não é? Portanto, Sim. acho que te gostava de ouvir falar um bocadinho sobre isto, e acredito que lá em casa também. Sim, é assim, eu realmente o próprio conceito para já é um bocadinho discriminatório, não é? Porque o parto é da mulher, o foco não está em nós. Portanto, parece que aí até estamos a pôr o foco em quem Uhum, está a ajudar, seja enfermeiro ou médico. E eu acho que quer dizer, o parto é da grávida e nós estamos lá se for preciso. E muitas vezes eu digo isso: olha, plano A é nós não termos que fazer nada e deixar a uhum, natureza por si só atuar. E o parto é muito, eu costumo dizer, o parto é muito hormonal. E entrar espontaneamente em trabalho de parto é uhum, um parto muito mais fácil, muito menos doloroso, muito mais fisiológico e a probabilidade de nós não termos que fazer nada ainda é maior, não é? uhum, Portanto, uhum, eu digo sempre isso à grávida: a nossa melhor ação uhum, de evitar uma cesariana é deixar que a natureza faça o seu trabalho uhum. por si só. Portanto, eu acho que a questão humanizado é deixar a natureza atuar. Acho que até é ser o fisiológico, não Sim, é? eu E acho que parte substituir do um bocadinho essa exato, palavra que não. eu acho que parte do processo é nós deixarmos cair isso para assumir simplesmente que vamos privilegiar a fisiologia, não é? E o Exato. respeito. Concordo também. Algo que eu acho super interessante e que nós muitas vezes cá em Portugal não conversamos sobre isso são os pródromos. Sabes? Os pródromos, muitas pessoas nem sequer sabem que eles existem, não sabem o que é que eles são, não sabem o seu papel. As mulheres, muitas vezes, pelo menos na minha prática clínica, quando começam as contrações de treino, não é? As Braxton Hicks, ficam logo muito alarmadas, depois nós lá suavizamos e apoiamos nesse aspecto. Mas eu gostava que explicasse um bocadinho o que é que são os pródromos, quais é que são os verdadeiros benefícios de nós os compreendermos e como isso, efetivamente, quando nós estamos tão encaixados em como o nosso organismo funciona, lá está, entregues a esta nossa fisiologia com confiança, mas sempre com um apoio Uhum. clínico em redor, pode efetivamente trazer o desfecho pretendido, Sim, não é? e a Porque às tranquilidade, não vezes é? nós entramos, e eu já vi isto acontecer algumas vezes, embora as histórias nessa são sempre um bocadinho idílicas, não é? Acho que como estamos tão próximo do paciente e somos, ou seja, nós estamos a acompanhar milhares de pacientes em simultâneo como acontece em unidades maiores, então isso obviamente traduz num outro tipo de cuidado, mas a verdade é que em muitos casos, e isso principalmente chega-me também no Instagram,
à primeira contração ritmada, a pessoa está no hospital. Sim, mas nós desconstruímos muitas vezes isso, não é? Porque então falsos trabalhos ou aquela parte de preparação acontece imenso. Podemos até ter contrações ritmadas durante meia hora, 45 minutos e depois desaparecer. E se for um verdadeiro trabalho de parto, elas não vão Elas não desaparecer, desaparecem. elas vão continuar e tendencialmente a ficar mais intensas, mais regulares e a mulher, eu costumo dizer, vai perceber que está a entrar realmente em trabalho de parto. E uma quando nós falamos de sinais de alarme, que é que se deve então dirigir à maternidade para ser avaliada, uma dessas é isso: olha, se estiver com contrações ritmadas, mas que depois não se mantenham e se vão embora, é porque não é um verdadeiro trabalho de parto. Mas isto tudo acaba por ser. O nosso corpo é muito inteligente, não é? Portanto, as próprias contrações de treino estão a fazer o seu papel, porque o colo do útero tem que passar por um processo que é um bocadinho diferente se for um primeiro filho ou se for um segundo filho, mas um processo de amadurecimento, de encurtamento, de depois começar a apagar, depende se é um primeiro ou se é um segundo em termos de evolução de fases, mas precisamos destas contrações de treino para que vá acontecendo. E outra coisa que eu também digo sempre às grávidas, quando me dizem, já tenho 37 semanas, já tenho 38 semanas, a maior parte dos bebés nascem entre as 39 e as 41. E provavelmente alguns até iriam nascer depois. Nós é que em termos em termos de ciência, existem alguns estudos a mostrar que não devemos passar muito das 41 semanas pelos riscos, mas se calhar há bebés que só iriam nascer ótimos às 42. Nós é que não sabemos quais é que estariam. Isto tem a ver depois tudo, as nossas decisões e protocolos com estatística, não é? E com números. Por isso é que normalmente ali às 41 semanas, se não tiver acontecido nada, então programamos a indução do parto. Mas a verdade é que a maior parte dos bebés nascem entre as 39 e as 41. Portanto, temos que muitas vezes não ter esta, que eu percebo que no final, não é? Existe sempre quando é que será, mas tentar esperar, não é? Sim. Aquela questão que infelizmente algumas pacientes ouvem de mas ele agora já está bom para nascer, já tem um bom peso, agora ele continua a crescer cá fora. O que é que tu sentes quanto a isto? Eu também tento sempre, mesmo nas cesarianas programadas, em mulheres, por exemplo, que têm 2 cesarianas anteriores e que devemos fazer uma terceira cesariana, nós tentamos sempre o que mostra, ou porque também está pélvico e não tem condições para oferecer uma versão cefálica externa, ou porque não quer, tentamos sempre que a cesariana seja às 39 semanas, porque os estudos mostram que diminui o risco de síndrome de dificuldade respiratória, que o bebê vem mais preparado. Este do síndrome de dificuldade respiratória, às vezes, quando nascem mais cedo, pode ser necessário de fazer oxigênio ou ventilação, portanto nós não queremos, não é? Uma mãe, quando tem um bebê, quer ficar com o bebê ao pé dela. Então nós tentamos sempre, hoje em dia nós dividimos em termo precoce e termo mais tardio, portanto, se for um parto programado e que tenha condições para esperar, não é? Claro que se for uma pré-eclâmpsia ou uma restrição do crescimento pode ter que ser mais cedo, mas aí é sempre uma balança entre o risco e o benefício, mas se for uma coisa programada, 39 semanas, portanto é tentar, mas às vezes é difícil, porque vou fazer uma cesariana e não pode ser às 37, que já é um bebê de termo, não deve. Pois. Às vezes é tentar Eu acho que é muito interessante e explicar o porquê. E encontrar esse balanço, não é? E perceber se efetivamente às vezes até dá para ser um bocadinho depois das 39, como tu mesma dizes, de poder fazer este enquadramento clínico. E explicar o porquê para o bebê é importante. Sim. E tem muitos benefícios. E eu acho que é tão... Às vezes quando acontece, não é? Às vezes até serem prematuros, uma mãe tem um bebê e o bebê tem que ir para a neonatologia. É mau, não é? É suposto o bebê ficar ao pé da mãe, não é? Não é suposto não estar. Sim, portanto, se nós conseguirmos cumprir as recomendações e que corra tudo bem, que o bebê fique com a mãe, é o ideal. Sim. E um bocadinho nesta ótica, eu acho que se torna essencial conversarmos sobre a importância de um bom pré-natal, não é? Da pessoa efetivamente
ter uma consulta prévia para engravidar, se for Sim. possível, poder fazer as análises certas, tentar gerir o melhor possível daquilo que se calhar não está tão bem no seu quadro clínico. Eu costumo brincar muito e dizer que os pacientes não são as suas análises e os seus exames, mas que eles têm uma alta relevância. Sim. E então... Sim, se pudermos otimizar as condições a que uma mulher vai para uma gravidez que já tem mudanças Sim. muito grandes, não é? De adaptação, mesmo em termos de só o facto de ter uma expansão da volémia, não é? Porque Sim. a grávida acaba por vai ter ali um papel muito importante. Se conseguirmos ir em bom e em ótimo, É é o isso. ideal. Sem E- dúvida que é importantíssimo programar a gravidez e fazer os exames e depois fazer a suplementação, que até previne depois Uhum. algumas complicações E é durante a exatamente nesse gravidez. tópico que eu ia tocar, que é sempre com muita felicidade que eu constato as tuas requisições a nível laboratorial, vamos dizer assim, porque costumam ser bastante completas, as tuas recomendações vão muito na ótica daquilo que eu costumo dizer. Os meus pacientes já sabem que normalmente a minha pergunta é: ok, o que é que o médico disse? Gosto sempre muito de entender em que pé estamos. E realmente é muito interessante porque nós sabemos que em Portugal, infelizmente, em algumas coisas não estamos assim tão avançados, ainda que efetivamente a evidência às vezes tenha chegado. Eu acho que nós às vezes somos um bocadinho conservadores Sim. antes de colocar as coisas em prática. E acho que é essencial neste momento nós nos mostrarmos muito proativos, principalmente com tudo que felizmente a OMS também nos tem trazido, que vários estudos têm alcançado, para nós conseguirmos garantidamente também trazer um bem-estar e uma grande qualidade de vida não só à grávida, mas também à puerpa e depois, obviamente, ao seu bebê. Sim, sem dúvida. E então é interessantíssimo porque nós sabemos que a questão da suplementação, como tu manifestas, é crucial, mas também sabemos que existe excesso de suplementação ao dia de hoje, Sim, portanto sem dúvida. é aqui um lugar muito E- equilibrado que temos que encontrar. E às vezes existem, eu digo sempre que eu peço as análises, e é verdade que às vezes junto, eu gosto de vigiar a vitamina D, gosto de ver como está a vitamina B12, porque vou lendo e vou percebendo que tem importância. E eu costumo sempre dizer que as guidelines, como diz o tema, são linhas orientadoras, mas nós depois também podemos ir vendo e tendo a nossa sensibilidade do que é que podemos adicionar e é importante, e a vitamina D é uma delas, por Certo. exemplo, que eu vigio por rotina durante a gravidez. Mas eu costumo dizer que peço análises que eu saiba interpretar e que depois tenha alguma atitude em relação Sim, a elas, sim, não é? sim. Porque às vezes também vemos pedidos de análises que não sei bem depois até interpretar. Também Mas não... que eu acho que é interessante quando nós percebemos que pode ter a sua relevância, ainda que nós não saibamos interpretar, podemos encaminhar para quem sabe e trabalhar nessa componente vertente. complementar e multidisciplinar. E então é muito crucial, principalmente lá está com as evidências que nos surgem, nós É isso. podermos A perceber, literatura olha, vem-nos mostrar. eu não compreendo isto, mas acho que é importante fazer essa requisição e então em equipa podemos Podemos não, mas se trabalhar. calhar Sim, conseguimos sim. trabalhar nesta Não. ótica. E vejo-te muito fazer isso e é mesmo... A sério, é com muita felicidade porque acho que estamos a caminhar para aí. Eu acho que muito nós temos de bonito. trabalhar em multidisciplinar em várias áreas, não é? Porque lá está, é complementar com o foco sempre de o paciente é que vai ganhar com isso, não é? Exatamente. É muito interessante porque realmente, principalmente na ferritina, que nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, às vezes nós vemos ferritinas muito, muito baixas, não é? E que é real. Existem às vezes também maus diagnósticos e prescrições que nós vemos que acontecem até no estrangeiro, se calhar excessivas na forma como são encaminhadas, mas cabe-nos a nós, com toda a literatura que temos, com toda a experiência e o que bom temos, senso, não é? poder, com algum bom senso, fazer a prescrição que está indicada para determinado utente. Mas o grande objetivo é entender qual é que é o grande benefício desta ferritina, não é? De fazermos esta requisição, uma saturação de transferrina, perceber que
até podemos ter o hemograma com plaquetas ok, mas se efetivamente alguma coisa... Sim. Exatamente, e portanto pensar aqui às vezes nesta questão do endovenoso que é tão crucial e que infelizmente às vezes vemos, como tu mesma dizias, às vezes pacientes com 3, não é? E isso é assustador. Então acho que conversamos sobre isso também para alertar as pacientes de que esta busca pela compreensão do nosso estado é crucial. Então, olhar a sinais, olhar a sintomas, saber exatamente como é que no fundo, não desprezar o que estamos a sentir. E a própria paciente também nos transmitir o que sente. Eu acho que isso também é muito importante, não é? Sim. Achas que às vezes os pacientes não sabem exatamente o que estão a sentir e dão de bandeja que é tudo só natural? Sim, acho que às vezes... temos dos dois extremos, não é? Às vezes eu estou a descomplicar, isso é normal, ter mais sono, sentir-se mais cansada no primeiro trimestre. Isso. Isso faz parte, faz parte do primeiro trimestre, mas outras vezes também desvalorizam e nós podíamos ajudar, não é? Lá está. Se soubéssemos, nós já poderíamos ter ajudado. Sentes então que este encaminhamento atento a nível ginecológico numa pré-conceição, mas também obstétrico durante a gestação, tem efetivamente melhores outcomes? Sem dúvida, mas isso toda a literatura, uma gravidez bem vigiada acaba por prevenir depois muitas complicações, até alguns maus desfechos, que felizmente, pronto, eu digo sempre, olha, o que é raro, o que é frequente, e felizmente a maior parte das gravidezes correm bem, mas por exemplo, se diagnosticarmos uma diabetes estacional e se cumprirmos o pedido dos rastreios, vamos conseguir até para o próprio bebê um outcome muito melhor, ter a estabilidade das glicémias. Isso mesmo. Fazer os diagnósticos permite-nos, às vezes dizem, tenho diabetes estacional, está diagnosticado, agora vamos controlar, se não soubéssemos é que poderia ser grave. Portanto, acaba por ser um bocadinho esta perspectiva. Sim, e é muito interessante porque quando nós também obtemos esses diagnósticos, ganha-se então, como tu mesma dizes, uma perspectiva diferente sobre isso que nem sempre tem que ser hipermedicalizada, não é? Nós podemos olhar para o estilo de vida e eu sei o cuidado que tu tens nisto e também muito por conta disso te convidei porque acho que parece que hoje em dia quando não temos uma presença demasiado assídua nas redes sociais não existimos e então é quase só dizer assim, é mesmo importante nós sabermos que existem profissionais que efetivamente estão super alinhados, estão sob evidência, são pessoas da ciência, não é? E que têm este lugar super próximo do paciente em que realmente o colocam no centro e olham para ele com todo o amor e cuidado e respeito. Agora, mesmo em relação ao estilo de vida, estava aqui a pensar, ainda me pergunto assim, é a favor ou contra o exercício na gravidez? A evidência mostra que o exercício é muito benéfico, não é uma opinião. Sim, portanto, sim. Claro, desde que não haja hemorragia, colo curto com ameaça de parto pré-termo, numa gravidez de baixo risco, e até em algumas escolhidas, o exercício é muito importante. O que mostra a literatura é que são partos mais fáceis, são mulheres que não têm tanta tendência a chegar a gravidezes prolongadas, têm menos diabetes estacional, têm menos pré-eclâmpsia. Portanto, às vezes é contra o... Não sou eu. Eu adoro fazer exercício, mas para além disso, a literatura... a Patrícia chegou aqui e disse logo, eu já fui treinar hoje. Mas eu acho que é muito importante, mas para além disso, a literatura mostra que é benéfico. Certo. Portanto, se puderem, eu digo sempre, é para se exercitarem durante a gravidez. Sim, eu acho que é super interessante. E depois continuar. É isso, mas acho que é ótimo tu sublinhares isso, que não é uma opinião. Porque quando nós vamos a uma consulta, não se trata de uma opinião. Trata-se efetivamente de um processo fisiológico e nós olharmos às evidências e, portanto, e isso não é diferente na nossa prática clínica. Ainda que especialidades diferentes, não é? Eu também não estou a dar a minha opinião. Eu às vezes até posso ter uma opinião bastante diferente daquilo que eu faria naquela circunstância. Mas aquilo que eu sei que efetivamente deve ser executado é Y e, portanto, nós temos o dever de orientar o utente nesse sentido. Então ainda bem que sublinhaste isso, porque é mesmo fundamental. Olha, vamos falar aqui um bocadinho sobre plano de parto, vamos falar sobre induções. Eu sei que tu és super apologista desta questão do plano de parto. Eu sou porque
nos permite falar sobre o parto. Claro que às vezes ainda ouço algumas grávidas dizer: "Olha, eu confio em si e portanto eu sei que o que vai fazer será o O melhor." melhor. Mas eu às vezes digo: "Olha, mas eu posso não conseguir estar presente no parto e acho que é importante." Uhum. Nem é o papel que chega ao hospital, é podermos falar sobre o parto. E essencialmente para mim Uhum. esse é o grande benefício do plano de parto. E algo que nós, se calhar, amaríamos que nos fizessem pode ser o total oposto do que aquela paciente Exato. deseja. Vou dar um exemplo muito concreto, embora eu no Xan não costume dar muito a minha opinião pessoal, lá está, mas na gravidez da minha primeira filha, a obstetra que nos seguia, por exemplo, eu já tive a oportunidade de partilhar contigo, tenho pavor a episiotomia, tenho pavor a rasgar, pronto, é uma situação assim muito, muito pessoal. E eu comentava isso com a médica e ela dizia: Filipe, não tem problema nenhum, é um cortezinho feito, vai lá agora rasgar. E eu lembro-me de pensar: não, 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 para mim isso não é mesmo uma opção. E partilhar com ela: eu prefiro mesmo que não corte. E ela: é super rápido, é assim, é muito melhor. E comigo também fiz isso, 2 filhos. E eu sei que ela fez aquilo de um lugar de muito amor, porque a conhecia, ela fez aquilo com muita empatia. Ela estava claramente a dar a opinião dela e, portanto, ela estava a transparecer aquilo que ela gostaria que fizessem com ela. E comigo era Sim, o não é. oposto. Isto é um bocadinho a questão da grávida querer ou não querer epidural. Eu tenho grávidas que dizem: eu tenho pânico de ter dor. Eu às vezes Uhum. até brinco com elas: então, o plano de parto é epidural à admissão. Porque as mulheres não querem ter dores Uhum. e têm receio. Enquanto que há grávidas que não, eu quero só pedir quando, ou tentar mesmo Uhum. não fazer analogia de trabalho de parto. Nós é essa empatia que eu acho que é importante ter, é perceber quais, e por isso é tão importante, eu gosto de falar sobre o A parto para conversa que se abre, não saber é? Porque lá está, quais ok, é que são as expectativas, então uma sabe? epidural, mas sabe quais é que são os riscos associados, mas sabe que com isso, se calhar, temos que administrar também oxitocina, Explicar isso, porque portanto, quando pode nós, abrandar a regularidade das contrações, mas que às vezes a epidural também pode ajudar, porque também pode trazer o porque também fator pode relaxante, relaxar. exatamente. Portanto, é muito difícil nós também prevermos. Uhum. E por isso é que também é muito difícil haver uma regra igual Uhum. para Concordo, todas. Não concordo, há. Nem para todos os partos, nem para todas as concordo. grávidas. Quando foi do Agora, Tomás, há bocadinho estávamos a falar dos pródromos e eu tenho noção que foi uma situação assim um bocadinho fora da caixa, porque o Tomás era um bebê muito grande, ele nasceu com 4,1 kg e os pródromos foram muito extensos. Eu tive contrações regulares com pausas longas de terça a sábado de madrugada. E, portanto, no meio disto, obviamente, fui tendo as minhas consultas com a médica, fui fazendo o meu acompanhamento com a enfermeira, portanto, não estava simplesmente em casa sim, aquilo a confiar, avaliando. as coisas estavam a ser avaliadas. E isto para dizer que, a uma determinada altura, apesar do meu conhecimento, eu comecei a ter algum receio, mas será que eu vou conseguir? Será que isto vai acontecer? Ele, se calhar, é de facto muito grande. E foi muito interessante porque a enfermeira que nos seguia explicou: ele é um bebê muito grande, ele precisa de mais tempo. E era um segundo bebê. E então eu tentei focar-me nisso e realmente consegui fazer o trabalho de parto todo em casa. Portanto, também achei que quando fosse para o hospital não ia querer epidural, portanto, isto para tocar neste Exato. tópico. E quando eu lá cheguei, para mim foi óbvio que eu precisava de uma dose muito reduzida só para aliviar, porque eu não estava a Para conseguir conseguir. focar. Eu não estava a conseguir focar, eu só Sim. queria dormir e, portanto, a E dor também estava a foram ser muitos tão dias, não é? intensa. É E, isso. e então, no fundo, ainda que foram muitos dias, mas com pausas, o trabalho de parto da Diana, que foi a minha primeira filha, foram se calhar 20 horas, 19 horas, qualquer coisa deste género, e o Tomás, se calhar foram só menos 2 horas, mas com pródromos muito mais Muito mais extensos. tenso. Sim. Então, a epidural naquele momento foi crucial. E eu senti tudo à mesma, consegui ter total controle à mesma, mas eu consegui estar muito mais focada, muito mais É relaxada e foi um isso. momento mais prazeroso. Eu com isso não estou a dizer tomem epidural, estou apenas a dizer vamos ver no Eu- momento também como é que as Sim, coisas estão a fluir. não há uma regra universal, porque cada mulher é diferente, não é? Uhum. Há mulheres que gostam de saia, outras que gostam de calças. E Tiveste 4 aqui tive filhos, quatro foram 4 partes partos totalmente completamente diferentes. diferentes, completamente diferentes. O primeiro parto foi um fórceps, estava em sofrimento total, Ok. tinha uma circular apertada.
Depois tive 2 partos eutóxicos, mas o terceiro foi em Sagrada, Uhum, eutóxico, uhum. eu fiz bastante força. E o último foi uma serena com um nó verdadeiro do cordão. Portanto, Ok. olha, lá está, eu tenho Nunca aquela sabemos, sim. perspectiva do tem que ficar tudo bem Sim. e a grávida também estar em paz com o seu parto. Uhum, uhum. Explicar, olha, se tiver que ser, Sim, sim. é porque é. Mas acho que também a minha experiência me ajuda às vezes a gerir a própria grávida, a dizer, então e agora vai doer muito. Olha, já passei por isso. Realmente dói. Uhum, uhum. Aquilo dói um bocadinho. Mesmo a No perspectiva forceps da doeu-me o recuperação, rabo, exato. na cesárea doeu-me a barriga. E Sim, sim, acaba por sim. também termos essa. Mas as drogas são ótimas e nós vamos ser usá-las que é para conseguir tratar do seu Sim, bebê. entendo, entendo. Mas depois também é muito variável. Ainda ontem, há 2 dias tive uma grávida. A minha Serena não me custou nada e Uhum. passei lindamente. Ok, E, portanto, ok. é tão Sim, variável, é muito difícil. Lá está. Para já, na mesma pessoa, um primeiro parto pode ser completamente diferente de um segundo. sim, sim, sem E eu às dúvida. vezes, lá não tiveste essa experiência, mas muitas vezes o segundo parto é muito mais fácil do que o Uhum, primeiro. uhum. Eu até digo uma expressão que aprendi com uma colega minha, que é o primeiro nasce, o segundo cai. Mas às vezes isso Ok. não Exato, acontece. não, comigo não aconteceu de todo assim, era mesmo muito. Bom, a Diana também não era propriamente pequena, tinha 3,6 kg, ahm, mas Sim, mas realmente o 4 Tomás quilos e foi um 100. Mas encontrou o parto. caminho dele, não Ele é? Às encontrou o vezes caminho dele, foi um demora a parto encontrar o vaginal sem caminho dele. laceração, e era realmente o que nós desejávamos. E é super interessante, porque, por exemplo, falávamos sobre a gestão de dor. A epidural não é a nossa única medida de gestão de dor. Existem N formas não farmacológicas, se for esse o desejo, de conseguirmos gerir as coisas. E essa gestão pode ser feita em casa, pode ser feita no hospital. Uhum. E não estamos a falar de partos domiciliares, estamos a falar de conseguir gerir as coisas em casa até ir para o Até para o hospital, hospital. nada contra partos domiciliares, mas na ótica efetivamente de este contexto é um contexto hospitalar, os dos meus filhos ambos nasceram no hospital, portanto em casa, por exemplo, eu lembro-me de já estar com imensas dores, ir ao hospital verificar como é que estava a dilatação, estava igual a quarta-feira, este sábado, Pois. e eu, bem, isto está-me a doer imenso, como é que é possível, como é que eu vou gerir? Ligar à supervisora da Essence e dizer, por favor, será que conseguimos fazer acupuntura e moxibustão só para gerir aqui um bocadinho? E, portanto, foi isso que nós fizemos, foi fantástico e evoluiu imenso o trabalho de parto. E nesta sequência já tinha ido ao banho, mas também não estava a ser suficiente, então aquilo deu-me ali muito tempo para eu conseguir estar bastante mais relaxada, consegui perceber que realmente as coisas evoluíram. A uma determinada altura, tenho vaga ideia de ser por volta das 5 da tarde. Para mim já era, não, já não dá, já tenho que ir para o hospital. Eu estava a tentar esperar pela enfermeira que fosse lá à casa para avaliar e não ter que estar sempre a ir ao hospital. Portanto, lembrei-me do TENS. Já usaste o TENS? Ainda não, mas já tive algumas. Quer dizer, na maternidade já vi colocarem, Já. sim. É incrível, incrível. Eu nunca experimentei em termos pessoais, mas eu acho que tudo é válido, não Incrível. é? Olha, quando eu o coloquei, hum, não zerou as minhas dores, mas Mas permitiu-me uma aliviou. gestão de dor tal, e eu já tinha experimentado o rebolo, já tinha experimentado imensa coisa, eu estava do género, bom, acabou, está na altura, vou para o hospital. E estava tudo bem se assim fosse. Nós estávamos era a tentar ter uma outra experiência, e o TENS permitiu-nos isso. Com isso não estou a pedir para todos comprarem um TENS, pelo amor de Deus. Eu acho que às vezes é preciso fazer estas ressalvas. Conversem com os vossos médicos, conversem com as equipas que vos seguem. Mas ajudou-me imenso e fez com que conseguisse aguentar até ter dilatação completa e nessa altura ter ido para o hospital. Eu tenho noção que chegar com uma dilatação completa a um hospital muitas vezes não é aquilo que é desejado, porque pode ser, entre aspas, uma questão quase de emergência, não é? Portanto, ir às vezes com um bocadinho mais tempo ao hospital, eu percebo que para a equipa que lá está, para acolher, para tratar tudo com um bocadinho mais Mas calma, é estavas a melhor. fazer a vigilância, não é? Mas é isso que eu te queria perguntar. Mas sentes que se, por exemplo, essa vigilância tivesse a ser acautelada, por exemplo, numa ótica de uma mensagem, por aí fora, com o médico, sentes que seria viável? Eu sou muito a favor dos partos hospitalares, porque depois tenho
a outra perspectiva de quando não está a correr bem em casa, nós às vezes já recebemos casos mesmo muito, muito complicados. Portanto, eu sou totalmente a favor dos partos hospitalares. Mas se tu estavas em casa com vigilância em que Total. iam. Pronto, é uma opção. Eu acho que nós também temos que dar autonomia às mulheres fazerem as suas escolhas, desde que as escolhas sejam completamente informadas. Sim. Eu acho que isso é o importante. Estavas a ser acompanhada, monitorizada. Portanto, sabemos aí quando conseguis controlar a dor com os mecanismos o TENS, o banho, a acupuntura, também tinhas armas Sim. que te ajudaram. Aquilo que eu Mas- pergunto é na ótica de, ainda que também acho que seja super interessante desmistificar isto, não é? Temos esta ideia de que nós não podemos construir no hospital um ambiente seguro e Para tranquilo e mim, calmo isso era, para que... olha, No meu caso em particular, lá está, eu tinha estado um bocadinho mais tempo quando foi da Diana face ao Tomás, então eu queria estar um bocadinho mais em casa, mas tudo isto foi conversado com a equipa. mas Quando o nós que temos tu a oportunidade de ir disseste, para ir para o hospital e poder transformar o hospital num lugar acolhedor, eu acho que muitas vezes está aí para mim, a essa grande seria a salvação. resposta. Era conseguires num hospital teres locais que não fossem tão Uhum, hospital, não é? uhum, Serem uhum, mais salas, uhum. mas que se fosse preciso, porque as emergências obstétricas, quando Exato. ocorrem, são verdadeiras emergências Sim, sim, obstétricas. sim, sim, sim. E o facto de estares em casa ou estares no hospital pode Faz toda a fazer a diferença. diferença entre um bebê sobreviver ou não, não é? Como um Exato. Ou prolapso do uma mãe. cordão, ou uma mãe, exatamente. Um prolapso do cordão, uma ruptura uterina, um descolamento prematuro de placenta, mas era o que eu dizia, não é? O que é raro, o que é frequente, mas Uhum. todos nós já passámos, como vivemos Essa realidade, essa exatamente. realidade e temos muitos partos, todos nós já passámos por estas situações de emergência. Portanto, para mim essa seria a resposta, era Sim. conseguirmos de forma Conciliar, não é? articulada conseguir ter um ambiente mais calmo e tranquilo, mas que se fosse preciso estávamos ali Sim, preparados sim, sim. para agir e nós estamos treinados com os enfermeiros, os anestesistas, os obstetras para estas situações emergentes, que felizmente são a raridade, Uhum, mas que uhum. vão Eu acho que nós ainda acontecendo. estamos um bocadinho longe disso acontecer. Talvez aos pouquinhos estejamos a caminhar para lá, mas seria tão bom, não é? Podermos estar num lugar como uma casa de parto em que efetivamente as coisas acontecessem num lugar realmente acolhedor, porque às vezes só o facto de paciente estar a sair Sim, do seu do seu ambiente. ambiente já muda tanto. Mas eu acho que o grande resumo disto é não façam as coisas desacompanhadas, estejam sempre com uma boa Isso é monitorização, vigilância. porque efetivamente, independentemente daquilo que decidirem que seja o decurso do seu parto, pelo menos que estejam, lá está, com uma boa vigilância. E uma vez mais, isso fará parte de um plano de parto e então é um diálogo. É aqui ajudar a Sim, pensar, a organizar desejos, a exato. organizar Falar limites, sobre o a parto acho que é conhecer. muito Eu acho que importante. isso muda tudo. Acho Falar que muda sobre o tudo. parto. Essencialmente, o que eu passo muito quando estou a discutir o plano de parto é nada vai ser feito sem ser explicado. A parte da comunicação Uhum, é uhum, fundamental. Ou sugerido, não é? Tipo, olha, agora o trabalho de parto fez epidural, está mais estabilizado, se calhar uhum. valeria a pena romper a bolsa. Mas se não quiseres, não precisamos. Mas Exato. seria, há não sei quantas horas que está igual. Uhum, Explicar, se nós uhum. explicarmos, não é? Dadas aquelas circunstâncias, a parte da comunicação é fundamental, não é, olha, vou romper a bolsa e pronto. Não, isso é que não está correto. Nós não Sim. podemos fazer só porque está recomendado, mas não vou dizer nada. Não, temos que explicar. E estando tudo bem, também ouvir a parte Uhum, da grávida, a expectativa dela. sim. Conversando um bocadinho sobre o tempo que um parto demora, que nós sabemos, e estávamos até a dar um exemplo, pode demorar dias, Sim, não não, é? e hoje em dia cada vez mais esses tempos já são menos estipulados, não Sim, é? sim. Hoje em dia, por exemplo, quando eu entrei no internato, uma fase ativa de trabalho de parto era a partir dos 3 centímetros, hoje em Ok, dia é dos 6 centímetros. ok, Portanto, ok. nós até costumamos dizer, pronto,
Agora, dos 6 à completa, isto vai. Ok, E vemos isso, ok. normalmente, quando passa dos 6, Sim, já sim. é mais. Tu sentes que mais... precisávamos de dar mais tempo para que as coisas acontecessem? Hã, não, eu acho que cada vez, eu, pelo menos na minha prática clínica, eu dou esse tempo. Ainda no Sim. outro dia, num hospital privado, tive uma grávida que teve 2 dias Uhum. e conseguimos ter o seu parto eutóxico. É Mas preciso só, é só às preciso vezes, compreender se esse nós tempo, não é? sim, e se tiver condições para isso, não Eu é? acho que isso que tu acabaste de dizer é muito importante. Condições para isso. Nós Há uma realidade, e corrige-me por favor se eu estiver errada, há uma realidade que muitas vezes nós também não vemos, que é as salas estarem lotadas, haver mente equipa, e ah, portanto o mas eu até stress todo estava a que está falar a em acontecer. condições da grávida, era não estar Ok, infectada, porque tem uma claro, bolsa claro, há claro, muito tempo, ter boas isso, condições para ter um parto vaginal. E eu dizia-lhe mesmo, mas eu acredito, tenho tudo para ter um parto vaginal, certo. acho que temos que esperar. E ela queria muito Uhum. e consegui, mas Que é bom bom, ao fim de 2 que dias bom. depois conseguir, mas sim, eu, dar tempo, estando em condições de segurança, é fundamental. Sim, mas é um bocadinho isso também que falávamos, não é? Que às vezes, lá está a decorrer ali o parto, mas não se tem a perspectiva de backstage do que é que está a acontecer, não existirem salas, não existir se calhar tanta equipa, dos recursos no fundo, Sim. também por vezes poderem impactar, hum, acaba por ser diretamente a experiência. Sentes que isso se Mas cada coloca vez cada vez menos, menos? sim, felizmente. Não Sentes? vejo Boa. hoje em dia Ou ter sentes que essa isso, ou pressão sentes que isso é de. uma. E tu que estás no público e no privado, não Pois eu é? tenho nas duas perspectivas. Não vejo que hoje em dia isso seja um. Preciso de uma sala, vou despachar isto. Não vejo isso, felizmente. Ok, ok. Felizmente, nem de um lado, nem do Nem outro. do outro. Ok. Gostava de te perguntar, assim, na tua experiência, que práticas é que tu sentes que poderiam ser revistas à luz da evidência, da escuta da mulher? Como é que tu sentes, assim, enquanto comunidade, que nós podíamos evoluir nesse sentido, com respeito e com diálogo? Eu acho que a questão do plano de parto nos ajuda muito Começa aí. nesse. Começa aí. Porque nós, quando falamos de um plano de parto, estamos a ouvir a expectativa que a Uhum. grávida tem em relação ao seu corpo e ao seu parto, não é? Sim. E depois, muitas vezes, até eu digo: isto não vai ser possível fazer, porque não temos essas condições Uhum, aqui e ali. uhum, Lá está, uhum, era o que nós também falávamos. Às vezes há hospitais que têm condições diferentes uhum. e que, por isso, até nisso é importante. Olha, se calhar neste hospital vai conseguir Uhum, uhum. ter o E encaminhar parto as coisas nesse ter o sentido, não é? parto com a com a perspectiva que tem em termos de até posicionamentos, que às As vezes há piscinas alguns e essas coisas, não exato, é? Que tipo às fazer vezes a dilatação na no banco, água. sim, Pronto, às essas vezes há coisas. hospitais que têm essa capacidade, outros não. Mas eu acho que tudo começa na escuta ativa com o plano durante a gravidez, não é? Em que nós vamos falando já sobre a gravidez e sobre o parto e sobre expectativas, mas depois também durante no plano de parto, o que é esperado e porque é que às vezes pode ser assim ou não. E eu digo sempre: olha, pode ser isto é um plano A, mas às vezes é preciso haver um plano Um plano B B. ou um plano C, mas com a premissa de que tem que haver comunicação e que vai sempre ser tudo explicado, porque é que poderemos ter que passar de um plano A para Uhum, um plano B. Eu acho que bonito. essa garantia de que vamos falar, vamos comunicar e vamos comunicar de forma perceptível Sim, e que não também é um plano apenas da mulher, não é? É da família e, portanto, tudo isso acaba por ser enquadrado, é podemos acompanhar fundamental, sim, sim. enquadrar o acompanhante, que bonito, que bonito. Hum, olha, fala-nos um bocadinho sobre este teu lugar de estudo constante e de artigos científicos e por aí fora, porque realmente quando conversávamos e me apercebia sobre isso, deixaste-me muito intrigada com a quantidade de artigos que vais escrevendo e com as coisas que vais estudando, Ah, nomeadamente uma das questões sobre medicina complementar, que acabaste por fazer isso um. fiz uma revisão, sim. É assim, hoje em dia até apoio mais os internos a escrever.
artigos. Mas eu acho que é sempre importante nós fazermos revisões e irmos tirando conclusões. Ontem, quando falávamos em relação ao podcast de hoje, eu estava disse, e é verdade, que quando eu era interna tinha feito uma apresentação de um trabalho sobre bebés que estão sentados, pronto, que nós Pélvicos. chamamos os pélvicos, em que se falava das várias alternativas, da pressão cefálica externa, que é a rotação do bebê, e uma delas eu lembro perfeitamente que nesse trabalho apresentei a acupuntura e uma oxibustão, Isso em que mesmo. a evidência era que funcionava, e eu até tenho uma colega obstetra que faz acupuntura e que na altura até, não sei se depois acabou por ainda fazer alguns casos, mas que estava muito Muito motivada motivada com isso. para fazer. Portanto, sem dúvida Era que muito eu... interessante que isso pudesse efetivamente ser uma possibilidade, não é? E uma outra coisa, já que estamos a falar de pélvicos, mas que não referenciámos, é o Spinning Babies. O Spinning Babies também tem imenso resultado E tem um, evidência, sim. e tem imensa evidência. Olha, eu não sei, eu digo sempre isso também às minhas grávidas, que é, olha, quando tiver em trabalho de parto eu vou provavelmente pedir ajuda, porque várias cabeças, várias, não são assim tantas, mas existe sempre uma enfermeira que está a Uhum, acompanhar a uhum, grávida, para além de nós. Bem, e as enfermeiras ajudam-nos imenso, não é? Porque nós não podemos estar lá uhum. habitualmente o tempo todo, então eu mas mesmo muitas vezes digo, "Ai, este bebê não está bem rodado, então vou pedir ajuda às enfermeiras e as minhas grávidas sabem que é verdade. Olha, vou ali pedir ajuda, porque em termos, nós estamos muito treinados a resolver assinclitismos, que é bebês estarem tortos ou más rotações, com instrumentos, mas muitas vezes nós conseguimos, com um posicionamento, Uhum, uhum, fazer com que o bebê encontre o seu uhum, uhum. caminho e rode por Isso, si. isso. Então eu vou muitas vezes pedir ajuda às enfermeiras. Vejam lá como é que pomos a perna assim, ou a perna assada, ou que tipo de agachamentos é que podemos Certo. fazer, ver se o bebê consegue encontrar o Encontrou o seu seu lugar. caminho e conseguirmos um parto o menos Oh, interventivo que bonito. possível. Portanto, eu acho que trabalhar em equipa é fundamental. E eu sinto muito, e muitos dos enfermeiros com quem eu trabalho no público, trabalho no privado, né? Portanto, nós já nos Sim, sim. conhecemos, somos os mesmos, e estamos ali, lá está, naquilo que eu dizia no início do podcast de hoje, que é, estamos ali porque em prioridade é o paciente, é a grávida e o seu bebê. E sinto muito este trabalho em equipa de então vamos lá tentar. Põe uma Sim. almofada entre as pernas, vira para a esquerda, vira. Abre o saco, vamos tentar. Põe uma bola, põe a bola em cima da cama e vamos fazer agachamentos para trás. Então acaba por ser muito um trabalho em equipa e depois, quando conseguimos, estamos todos ali, correu bem, o bebê rodou. É E isso, o final do dia é sempre uma nova vida, não é? não é assim. Eu acho que as emoções que vamos vivendo também são. Lá está, é que a expressão que o meu pai usa, na altura fixei imenso. Vamos ficando de muita proximidade, nós estamos ali para ajudar, não é? Sim, Com sim, amizade, sim, sim, queremos sim. tentar fazer o melhor. Missão bonita. Assim, em modo fecho, gostava de te perguntar que mensagem é que tu terias, tanto para dar aos teus pares, mas também às mulheres, às famílias, que desejam um bebê ou que já estão grávidas, e que realmente de alguma forma as pode moldar, e ajudar assim a confiar e a compreender que a medicina também pode ser um guia e também pode ser um suporte. Principalmente nos tempos que correm, não é? Que efetivamente acho que às vezes as coisas podem ser vistas de uma forma um bocadinho mais penosa, mas que acho que todos nós estamos a caminhar para um lugar, como tu dizes, complementar e multidisciplinar, não é? E integrativo, onde o paciente está no centro, Sim. e onde efetivamente o nosso rumo é muito à Olha, fisiologia. mas eu acho que nós hoje em dia também já encontramos isso. Acho que as mulheres estão cada vez mais interessadas em procurar informação e apesar as minhas redes sociais serem pequeninas, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é comunicar literacia em saúde, não é?
Portanto, acho que esse caminho, mas que também já vejo isso, as mulheres vêm muito mais informadas, e não falo só no âmbito da gravidez, falo no âmbito mesmo da própria ginecologia, que eu Uhum. também me dedico muito à uroginecologia, já vêm informadas, já procuram ajuda, e eu acho que isso é muito importante, procurar informação Uhum. credível Uhum. e Uhum. informarem-se, porque com a informação, existe mesmo aquela expressão que é um bocado de chavão, mas é verdade, a informação é poder e permite fazer escolhas. Pronto. E nós, na verdade, estamos cá para ajudar, não é? Mas Sim, sim. no fundo, ter toda a informação é importante. E portanto, acaba por ser um bocadinho esse o caminho. Fico mesmo muito feliz de te ouvir. Hum, a minha mensagem em modo fecho deste episódio é que realmente possamos cumprir isso que tu acabaste de dizer e que isso seja a regra. Mesmo, mesmo. Que as coisas sejam vistas com essa leveza, com essa tranquilidade e, sobretudo, com esse amor e empatia. Acho que se assim for, estamos mesmo no caminho certo. É, Obrigada. olha, é uma expressão que eu li esta semana que achei muito gira, é sermos boas pessoas. E ao sermos boas pessoas na vida, Sim, somos tanto na vida pessoal como na vida profissional. sim, E sim, eu acho que sem isso acaba dúvida. por ser um resumo aqui da nossa, da nossa Concordo, sessão. concordo plenamente. Como Michel Adam costuma dizer, não é? Para mudar o mundo temos que começar primeiro por mudar a forma como nós nascemos. E tu tens esse papel diariamente. Obrigada por isso. Olha, Obrigada por teres vindo, foi mesmo um gosto receber-te. Tenho a certeza que gostaram desta conversa. Não se esqueçam de fazer gosto, subscrever o canal e partilhar muito para que possamos realmente contagiar com esta boa energia. Obrigada e até ao próximo mês.